Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Josué, capítulo 2, e hoje iremos avançar um pouquinho aqui, falando sobre uma conversão sobrenatural. Veja o que diz aí, então, Josué, capítulo de número 2, a maneira graciosa como Deus alcança os seus filhos. Josué, meus irmãos, capítulo 1, versículos 1 a 9, mostra o seu chamado. Deus diz para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Não será possível mais contar com Moisés. Agora, Josué, é a sua vez. E como disse um comentarista, Deus, ele sepulta os seus servos e dá prosseguimento ao seu plano, ao seu projeto. Ninguém é insubstituível. E Josué, então, de posse da promessa e da garantia da presença de Deus, ele começa a preparar todas as coisas para essa conquista, que era a conquista da terra de Canaã. Então, nos versículos 10 a 18, nós vemos os preparativos para atravessar o rio Jordão. E aqui Josué, mais uma vez, se destaca, ele dá algumas orientações ao povo, e vemos aqui a unidade do povo, e Josué prezava pela unidade, a unidade das tribos nesta batalha. Vemos também aqui a responsabilidade do povo, eles provendo ali a comida necessária para fazer aquela travessia e entrar naquela grande guerra. E então chegamos aqui no capítulo de número 2. Capítulo 2, então, os espias são enviados a Jericó. Então eu vou ler para os irmãos o texto da palavra de Deus, e vou pedir para que os irmãos assim acompanhem. Nós faremos da seguinte forma: não iremos ler todo o texto agora, nós iremos ler o texto em blocos, ok? Então você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a parte mais importante é a leitura da palavra do Senhor. Então mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura, e assim caminharemos juntos na palavra de Deus. Eu quero, então, meus irmãos, ler o versículo de número 1, e depois nós vamos orar ao Senhor. Diz assim o verso 1: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos orar? Bondoso Deus, nos abençoe nesta noite com Tua palavra, abra o nosso coração, que seja boa terra, que receba boa semente. Nós somos pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo. Nosso coração, muitas vezes, Pai, fica endurecido, e nós rogamos que Tu estejas quebrantando o nosso coração, para que com toda a atenção, seriedade e serenidade ouçamos a Tua voz e coloquemos em prática, Pai, o Teu ensino, e que essa palavra produza mudanças em nossa vida. O Senhor, assim, também nos traga consolo e conforto. É o que lhe pedimos, Pai, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos já leram todo o livro de Josué, mas o livro de Josué é um livro de guerra, é um livro de destruição. E podemos até dizer que esse livro é um livro onde Deus manifesta o seu juízo contra povos pagãos. E estava na hora daquele povo, ou daqueles povos que habitavam a terra de Canaã, receberem o juízo de Deus. Por quê? Porque eles já estavam assim extrapolando em suas iniquidades, em seus pecados. A plenitude dos pecados daqueles povos já
tinha chegado, né, diante do Senhor, e o Senhor não suportava mais aquilo. E para que aquele povo recebesse juízo e condenação, Deus usaria quem? A nação de Israel. Então, quando Israel chega diante de Canaã para conquistar a terra, Israel está sendo um instrumento nas mãos de Deus para derramar juízo sobre aqueles povos pagãos, aqueles povos idólatras, imorais, que rejeitavam o Senhor. E por todo o livro de Josué, você vai encontrar várias vezes Deus ordenando ao povo: entrai na terra e destrua tudo, entre na terra, destrua tudo, entre na terra, destrua tudo, para que vocês não sejam contaminados com outros povos. E o interessante, meus irmãos, é que mesmo este livro, sendo um livro de juízo, sendo um livro onde Deus manifesta condenação sobre povos pagãos, mesmo esse livro revelando esse Deus manifestando a sua ira, a gente descobre que a primeira história do livro revela a graça de Deus na salvação de uma meretriz. É um livro de juízo e de condenação, mas logo na primeira história encontramos uma mulher sendo alcançada, salva e transformada pela graça do Senhor. E como que essa história se desenvolve? Eu quero começar então destacando aí o versículo 1 que nós lemos, e aqui estaria o primeiro episódio, né? É o primeiro capítulo aí da saga, o primeiro capítulo da novela que encontramos aqui. Os espias chegam na casa de Raabe. Veja que interessante, Josué já estava com mais de 80 anos. Era um homem sábio, um homem maduro, um homem corajoso. E ele enviou 2 espias à terra de Canaã, e esses espias seriam seus olhos lá na terra de Canaã. Eles foram enviados com uma missão, com um propósito. Eles deveriam espionar a cidade de Jericó, que era a mais antiga e mais fortificada cidade na terra de Canaã. E a grande questão é, por que Josué resolveu enviar 2 espias? Se ele já tinha recebido a promessa, a terra pertence a vocês. Se ele já tinha recebido a garantia da presença do Senhor, eu estarei contigo, Josué, por que enviar 2 espias? Não seria essa atitude um sinal de desconfiança? Não, em hipótese alguma. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos algo muito importante, uma lição. Quem confia nas promessas de Deus, e eu imagino que você seja um cristão que confia nas promessas do Senhor, quem confia na presença do Senhor, quem confia nas promessas do Senhor, não despreza o trabalho, não despreza o esforço, não despreza a prudência. Quem confia nas promessas do Senhor e na presença do Senhor, não despreza os recursos e os meios que o Senhor coloca à disposição. Não deixe de usar esses recursos para enfrentar as batalhas da vida. Então você diz assim: eu confio em Deus e eu creio que Deus está presente na minha vida, eu sei que Ele está presente na minha vida, e toda essa confiança, toda essa fé não leva você a ser um cristão displicente, imprudente, mas leva você a agir com prudência, com coragem, com esforço, com trabalho. E por confiar em Deus, você até mesmo usa todos os meios que Ele próprio dispõe para tomar atitudes corretas diante das batalhas da vida. O cristão não pode ser negligente. E Josué aqui, ele toma a atitude correta. Possivelmente, inclusive, sob a direção ali do próprio Deus, que na outra ocasião, ele era um dos espias, né? Quando os 12 foram enviados por Moisés, e Moisés só enviou os 12 espias porque foi uma orientação de Deus. E aqui, novamente, Josué envia, mas não 12, ele envia apenas 2. A cidade de Jericó, ela era governada por um rei, as suas muralhas eram altas, eram muralhas largas. Alguns comentaristas dizem que era possível uma carruagem percorrer em cima dessas muralhas fortificadas, tão grossas que algumas pessoas moravam naquelas muralhas, né, residiam, construíam casas naquelas muralhas. E diz aqui o texto
que os espias saíram de Sitim. Sitim era uma cidade que ficava a leste do Jordão, era uma cidade que ficava de frente a Jericó. E eles saíram de Sitim, atravessaram o Rio Jordão, caminharam aí uns 12 quilômetros e chegaram então à cidade de Jericó. E ali entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe. Eles foram com um propósito. Qual era o propósito? Espionar a terra. Talvez descobrir as fraquezas ali na cidade de Jericó. Mas perceba, meus irmãos, eles tinham um propósito, Josué tinha um propósito, mas o propósito de Deus era muito maior do que o propósito dos espias, do que o propósito de Josué. O propósito de Deus, eu diria, era um propósito muito mais nobre. O propósito de Deus era a salvação. E a salvação de uma mulher prostituta, pecadora, uma mulher que vivia lá naquela imoralidade, mas aquela mulher que estava no meio de um povo pagão, vivendo muito distante do Deus de Israel e daquelas alianças todas, aquela mulher estava sendo preparada pelo Senhor. Deus já estava trabalhando no coração daquela mulher. Os sinais da fé começavam a brotar no coração de Raabe. Então, aqueles homens foram enviados para espionar a terra. Esse era o propósito, mas o propósito de Deus era maior. Era alcançar uma mulher que estava perdida, mas que já começava a receber os lampejos da graça. Nós sabemos, meus irmãos, olhando aqui para o texto, que aqueles homens, nós sabemos que parece até estranho, por que eles foram na casa de Raabe? Por que será? Foi uma escolha estranha. Por que eles decidiram escolher a casa de Raabe? Com certeza esses dois espias não estavam procurando prostituição. Eles não estavam procurando mulheres, não. Eles foram à casa de Raabe, possivelmente porque aquela casa era uma casa frequentada por homens, era uma casa que levantaria pouca suspeita. E, além disso, naquela casa, provavelmente, eles encontrariam viajantes e várias pessoas da cidade e poderiam até mesmo obter informações acerca de Jericó. Enfim, nós não sabemos o propósito, o detalhe em relação a essa chegada na casa de Raabe, porque o texto não diz, mas a principal missão se tornou a preservação e a salvação de Raabe e de sua casa. Nós, às vezes, criamos algumas expectativas, quando pensamos em nossa vida, em nosso ministério e em nosso próprio chamado, mas quando nos colocamos, meus irmãos, nas mãos de Deus, e dizemos ao Senhor, Senhor, use a minha vida, Senhor, eu estou aqui, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, para realizar a missão de Deus, nós não sabemos qual será o resultado final. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos surpreendidos pelo resultado final. Nós pensamos que estamos indo a um lugar com um propósito, e no fim descobrimos que o propósito de Deus, na realidade, era outro. Nós criamos uma expectativa, montamos um plano, e caminhamos em direção àquele plano, como fizeram os espias, como fez Josué. Mas, de repente, descobrimos que o propósito de Deus é outro, o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus sempre tem como fim a salvação dos seus escolhidos e a manifestação da sua glória. Então, esse é o primeiro episódio. Os espias chegam em Jericó e entram na casa da prostituta Raabe. Agora veja o segundo episódio, acompanhe na sua Bíblia, versículo 2, preste bastante atenção. Versículo de número 2 até o versículo de número 7. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espionar ou espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram.
Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. Os vales do Jordão, meus irmãos, aquele local mais raso, mais fácil de travessia, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta da cidade. Não demorou muito para que os espias fossem descobertos, Eles estavam ali pensando, está tudo bem, tranquilo, chegamos na cidade, já entramos nessa casa, agora vamos pegar as informações, mas a paz, às vezes, na vida dos filhos de Deus, dura pouco, Jesus Cristo disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Eles estavam lá tranquilos, resolvendo as coisas, e eles assim foram descobertos. A notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó, e ele enviou os soldados à casa de Raabe, e eles ordenaram a Raabe que entregassem aqueles 2 espiões. Porém, Raabe, diz o texto, havia escondido os homens no eirado. O eirado, meus irmãos, é uma espécie de terraço, ao ar livre. E no eirado, geralmente, as mulheres também, as famílias, elas colocavam ali as canas de linho, não só canas de linho aqui, o linho era uma planta que chegava a 1,5 metro, eles extraíam dali uma espécie de linho mesmo, para fazer tapetes, para fazer cortinas, vestes de sacerdotes, e eles colocavam aqueles talos de linho ali no eirado para secar. E havia muitos talos de linho lá no eirado, lá no terraço de Raabe, e ela escondeu os homens entre aqueles talos. Raabe, ela não apenas escondeu os homens, mas é interessante que ela dá um direcionamento para aqueles soldados. Ela diz assim, olha, eles passaram por aqui, mas já foram, não estão mais aqui. Procurem aí sair perseguindo eles em direção aos vales do rio Jordão, e então vocês acabarão encontrando esses espias. Ela protege os homens e dá um direcionamento para aqueles soldados. Vamos pensar aqui, se o rei de Jericó tivesse descoberto a dissimulação de Raabe, com certeza essa mulher teria morrido, bem como toda a sua família. E a grande questão é, por que ela decidiu tomar essa decisão, arriscando ali a sua própria vida por 2 homens estrangeiros que ela havia acabado de conhecer? Por que ela se dispôs a arriscar a sua própria vida? Raabe, meus irmãos, ela já tinha ouvido muito sobre o Senhor, sobre os feitos do Senhor, e a fé já estava despontando no coração dessa mulher. E essa fé que estava brotando no coração de Raabe, ela foi confirmada pelo testemunho dos espias. Portanto, quando aqueles homens bateram ali em sua porta, ela julgou que aqueles homens, os soldados, ela julgou que aqueles soldados não eram merecedores da verdade. Ela julgou que aqueles homens não tinham direito de saber a verdade, porque eles queriam usar a verdade para matar 2 pessoas inocentes, e isso fez com que ela desse um falso testemunho, ou seja, isso fez com que ela mentisse. Obviamente, nós não podemos julgar aqui a atitude de Raabe, como se Deus aprovasse a mentira e eu e você, pudéssemos hoje dar falso testemunho também. Mas a gente precisa considerar, meus irmãos, que Raabe ela era uma nova convertida, que ela praticamente não conhecia os padrões morais acerca da lei de Deus em relação à verdade, em relação à mentira, e naquele momento ela ainda tomou aquela decisão como um ato de fé. Ela, de certa forma, vamos colocar assim, optou pelo mal menor. Ela disse uma mentira por um motivo correto, a proteção dos espias, mas ela mentiu. E nós cremos que Deus, por sua graça, misericórdia e amor, também perdoou Raabe e ainda usou aquele ato de Raabe. Deus usou tudo aquilo para que o seu plano fosse concretizado.
Você fala assim, mas esse ato de Raabe é um ato muito estranho, pastor, né? Ela mentiu. Olha que interessante. Lá em Tiago, capítulo de número 2, verso 25, está escrito assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago está dizendo o seguinte, olha, Raabe demonstrou um coração transformado pela graça. Ela evidenciou fé por meio das obras. Ela se arriscou. E, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele alcança o nosso coração, transforma o nosso coração, as obras precisam aparecer, né? Muitas outras obras apareceram na vida de Raabe, mas quando Deus transforma o nosso coração, nós passamos a nos identificar com o povo de Deus, nós passamos a lutar pela igreja de Deus, defender o povo de Deus, passamos a agir não contra a igreja, mas a favor da igreja, e vemos aqui vários sinais de um coração transformado na vida de Raabe. Então essa seria a segunda cena, o segundo episódio. Raabe acolhe e protege os espias. Agora vem o terceiro episódio, olha lá. Os espias são descobertos, são protegidos e começa então uma conversa. Olha aí, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Verso 9, e lhes disse, bem sei, que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Enquanto os soldados do rei de Jericó estavam atrás dos espias em direção ao rio Jordão, onde estavam os espias? Os espias estavam protegidos na casa de Raabe.
E aqui, meus irmãos, nos versículos 8 a 13, encontramos uma das mais belas declarações de fé. Pensa bem, é uma mulher gentia, estava distante da lei do povo de Israel, mas ela faz uma declaração de fé, de confiança nas promessas de Deus, impressionante. Ela revela que de fato conhecia o Deus de Israel e as obras do Deus de Israel. Ela diz assim: eu sei, veja, ela pertencia àquele povo, os amorreus, mas ela diz assim: eu sei que o Senhor entregou essa terra a vocês, ela pertence a vocês. Ela diz isso, ela diz mais, ela fala assim: eu sei, eu ouvi falar aí que o Senhor, Ele abriu o mar vermelho. Ela diz: olha, eu tenho ouvido falar, eu sei que o Senhor concedeu vitórias contra os reis de Seom e Og. E nós aqui em Jericó estamos com medo, nós estamos desesperados. Nós sabemos que o fim é certo e o juízo chegou. Por causa da vossa presença, diz aí o texto, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E na sequência vem o pedido, ela fala assim: jura, pelo nome do Senhor, que nesta guerra eu e a casa de meu pai seremos poupados da morte. E os homens então firmam aquele compromisso, fazem aquela promessa que iriam de fato a guardar a vida de Raabe, bem como sua família, e colocam essa condição, né? Olha, pendure aí um cordão escarlata na janela, aquele cordão grande, né? Pela muralha, deixe o cordão na janela, porque esse cordão será importante para identificar sua casa, e todos serão assim protegidos. E por fim, meus irmãos, como a casa da Raabe, né, ficava lá na muralha, diz aqui o texto que ela lançou uma corda, desceu os 2 espias e ainda orientou os espias: olha, fiquem 3 dias aqui nos montes, quando voltarem os perseguidores, aí vocês retornem para o acampamento de Israel. Raabe, ela não sabia muitas coisas sobre Deus, mas o que Raabe conheceu sobre Deus foi suficiente para despertar fé em seu coração. Alguns comentaristas acreditam, meus irmãos, que essas histórias que Raabe ouviu acerca do Deus de Israel foram histórias compartilhadas por viajantes que passaram pela sua casa. Alguns chegam a dizer que a casa de Raabe era uma espécie de... era uma casa de meretriz, que recebia muitas meretrizes e muitos homens. E ali na casa de Raabe, esses comentaristas dizem que ela conversava com um, conversava com o outro, e esses viajantes passavam e comentavam: olha, você já ouviu falar do Deus de Israel? Ele abriu o Mar Vermelho. Você viu falar do povo de Israel? Destruíram 2 reis, leste do Jordão. Vocês já ouviram falar do Deus de Israel? E ela começou a ouvir aquelas histórias. Muitas pessoas ouviram aquelas histórias acerca do Deus de Israel na cidade de Jericó. Mas Raabe não apenas ouviu aquelas histórias, à medida em que ela ouvia, o seu coração ardia em fé, até chegar ao ponto dela crer no Senhor. Você fala assim: mas será que Raabe realmente creu no Senhor? Creu. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, meus irmãos, versículo 31, está escrito assim: pela fé, a prostituta Raabe, ela abandonou a prostituição, óbvio, mas ela continua sendo identificada para mostrar o poder de transformação de Deus. Por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A salvação de Raabe é algo assim inconcebível, né? Contra todas as possibilidades, aquela mulher pagã, idólatra, prostituta, meretriz, aquela mulher que estava distante do Senhor, ela foi alcançada, ela foi salva, ela foi redimida, mesmo vivendo num mundo distante, vivendo no meio do paganismo, da idolatria, ela foi alcançada. E, meus irmãos, Raabe, ela expressou mais fé do que muitos israelitas, porque muitos israelitas ouviram a promessa e não creram na promessa. Raabe ouviu a promessa, ela creu na promessa, falou: eu creio na promessa, a terra pertence a vocês.
O Senhor concedeu a vocês. Ela tinha tanta certeza da promessa que ela falou assim, olha, vocês protejam a minha vida. Ela sabia que o seu povo seria entregue e destruído, o juízo estava chegando, e ela tomou atitudes que estavam de acordo com a sua fé. Decidiu viver para Deus e se arriscou pelos filhos de Deus, que estavam ali se tornando os seus irmãos. E vamos então para o último episódio, meus irmãos. E o último episódio, versículos 22 a 24, é o fechamento do texto. Os espias, eles retornaram para casa. Diz assim: foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. Por que eles disseram isso? De quem que eles ouviram isso? Por que eles chegaram lá, Josué, Josué, o Senhor, está confirmada a palavra, a terra é nossa, o Senhor nos entregou a terra, todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. De quem que eles ouviram esse testemunho? Da meretriz, da Raabe. Foi da Raabe. Quando eles chegam diante de Josué, Josué perguntou: e aí, como que foi? Está confirmado, a terra é nossa, Deus já nos entregou, eles estão com medo. Irmãos, eles ganham todo encorajamento, empolgação, por causa do testemunho daquela mulher. Eles perceberam que algo havia acontecido no coração daquela mulher. Eles saíram da casa de Raabe, diz o texto, se esconderam, chegaram a Josué e disseram, comunicaram essa boa notícia. E aqui eu quero concluir, esses são os episódios, com algumas lições para a gente refletir nesta noite. A primeira lição que eu quero deixar, meus irmãos, para todos nós nessa noite, diz respeito à graça de Deus na salvação dos pecadores. Como eu coloquei, Raabe, ela fazia parte de um povo pagão, de um povo idólatra. Ela fazia parte de um povo que, pelo menos por 500 anos, esse povo serviu a outros deuses. Por 500 anos, esse povo provocou a ira do Senhor. Ela fazia parte de um povo imoral, de um povo sujo, de um povo que não estava conectado às alianças, às promessas e à palavra de Deus. Raabe fazia parte de uma nação, mas de uma nação que estava sob o juízo, sob a condenação de Deus. E, meus irmãos, todos naquela cidade, todos seriam destruídos. Pensa bem, Raabe seria destruída, ela seria morta juntamente com a sua família. E Raabe, ela era uma espécie assim de ícone da imoralidade, ela representava tudo o que havia de pior lá na terra de Canaã, em relação à imoralidade, à idolatria. Mas perceba, meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele escolhe o pior para a salvação. O Senhor Deus, Ele escolhe o pior para a salvação, e o Senhor Deus demonstra misericórdia e amor para com aquela mulher, porque outros ouviram a mesma história, ou as mesmas histórias, mas apenas Raabe creu. Às vezes eu fico pensando, enquanto muitos amigos meus desprezaram as histórias, desprezaram a palavra, desprezaram o evangelho, por graça e misericórdia, Deus fez com que a fé brotasse em meu coração e eu colocasse toda a minha confiança em Jesus Cristo, e foi assim que eu fui salvo, e foi assim que você foi salvo. No fundo, meus irmãos, Deus continua fazendo isso. Sabe, Deus continua salvando pessoas improváveis. Ninguém aqui pode dizer assim, eu sou melhor que Raabe. Nós todos somos pecadores, remidos pela graça. A gente olha para essa história e a gente vê a graça de Deus salvando pecadores. Segunda lição que eu deixo para os irmãos nessa noite diz respeito a direção de Deus na salvação de pecadores. Meus irmãos, a salvação de Raabe
é uma prova assim, incontestável do que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Lá está escrito que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Olha, não tem como duvidar que Raabe era uma eleita de Deus. Ela precisava ouvir a verdade, meus irmãos. Ela habitava ali no centro de Canaã, na cidade de Jericó, e a verdade não estava lá em Jericó, mas surpreendentemente ela acabou recebendo a verdade por meio desses viajantes, por meio de algum homem que passou por ali, que espalhou estas notícias, e eu acho isso tão bonito, porque, olha, se houver um índio lá no meio, né, da mata que não ouviu Cristo, mas é um índio eleito por Deus, ou se houver algum afegão eleito por Deus, não tenha dúvida, meus irmãos, Deus não vai deixar nenhum de seus filhos para trás. O próprio Jesus Cristo disse que Ele não vai deixar nenhuma ovelha para trás. Onde quer que haja essas pessoas eleitas por Deus, Deus envia mensageiros, Deus envia a verdade. Nem que essa pessoa, mesmo que essa pessoa esteja lá no fim do mundo, Deus fará com que a verdade chegue até essa pessoa e esse coração será alcançado. E você fala, mas por quê? Porque o propósito de Deus jamais será frustrado. O nosso propósito muitas vezes é frustrado, mas o propósito de Deus jamais será frustrado, nem mesmo um distanciamento geográfico, né, ou cultural, ou religioso pode impedir a graça de Deus em alcançar os seus. E em cada detalhe na história de Raabe, nós percebemos assim a providência de Deus, né, a direção de Deus, Deus agindo na salvação do seu povo, Deus movendo todas as coisas para que os seus filhos sejam alcançados. Uma terceira lição que eu deixo para os irmãos e para a minha própria vida, nesse texto, diz respeito à misericórdia. Lá no capítulo 6, meus irmãos, nós veremos que Raabe realmente foi poupada. A cidade foi destruída e Raabe foi poupada. Ela e sua casa foram guardadas. Está escrito assim no capítulo 6, verso 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espionar Jericó. Olha que expressão interessante. E habitou no meio de Israel. Raabe habitou no meio de Israel. Raabe deixou a prostituição. Raabe colocou o seu coração no Deus de Israel. Raabe começou a habitar com o povo de Deus. Raabe casou com um homem chamado Salmão, que era da tribo de Judá. Você sabia disso? E Raabe teve um filho. E você sabe quem era esse filho? Ele se chamava Boaz. E eu não sei se você se lembra, mas Boaz, o filho da Raabe, ele acabou casando com Ruth. E eles tiveram um filho. E esse filho foi Obed. E eu não sei se você se lembra, mas Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de quem? De Davi. Na linhagem da prostituta Raabe, convertida e transformada, está o rei Davi. Agora, o mais surpreendente é que da linhagem de Davi vem o Senhor Jesus. E se você ler Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, está o nome de Raabe. E Jesus Cristo, ele não se envergonhou em colocar como ancestral uma mulher que foi prostituta, mas foi redimida, salva e transformada. Meus irmãos, isso não é tremendo? A tataravó, vamos dizer assim, né, de Davi foi Raabe. Ela não recebeu uma salvação de segunda classe, porque veio do mundo pagão. Não. Ela casou, se tornou uma cidadã de Israel,
e tornou-se ancestral do Senhor. É isso que Jesus Cristo faz. Ele nos surpreende, salvando os improváveis, manifestando graça, amor e misericórdia. Mas há uma quarta lição, e essa quarta lição diz respeito ao sinal da aliança. Os espias aqui instruíram Raabe a colocar um cordão escarlata do lado de fora da janela, um cordão com o escarlata é aquela cor, o vermelho bem vivo, assim, né? E quando o exército tomasse a cidade, eles iam perceber, ali está o cordão, ali está a casa da Raabe, vamos protegê-la. E todos os que estão com ela está guardada, ela está protegida. No meio da destruição, do juízo, todos naquela casa foram poupados da morte. Você fala assim, mas foi o cordão que protegeu Raabe e a sua família? Não foi o cordão escarlata, mas foi o que o cordão representava. O cordão, meus irmãos, representava algo. O cordão representava uma mulher que havia colocado sua fé no Deus de Israel. Representava uma mulher que também já fazia parte da aliança. Uma mulher que acreditava que o Senhor entregaria o seu próprio povo, os amorreus, nas mãos dos israelitas. E é um ponto aqui de uma santa coincidência aqui, né? Que o cordão era escarlata, era vermelho vivo. E isso nos faz lembrar, óbvio, do sangue do cordeiro, né? O sangue do cordeiro, vermelho, derramado sobre as portas, lá no Egito dos judeus, para que o anjo da morte não entrasse. Mas também o vermelho nos faz lembrar da cruz e do sangue de Jesus que foi derramado para nos poupar do juízo e da condenação. A quinta e última lição diz respeito à conversão de Raabe. Raabe tinha pouco conhecimento do verdadeiro Deus, mas, como eu coloquei, foi o suficiente para que a fé brotasse e as suas atitudes correspondessem à sua fé. E esse é um ponto importante, meus irmãos, porque às vezes o ponto central não é o quanto você conhece da Bíblia ou o quanto você conhece sobre Deus. A questão é o que nós fazemos com o conhecimento que recebemos e que temos de Deus e de sua palavra. Quando esse conhecimento não é transformado em prática, do que ele adianta? O conhecimento precisa ser transformado em vida, em atitude, em prática. Pensa bem, Raabe não possuía uma Bíblia como eu e você possuímos. Raabe não viveu na época dessa nova dispensação, da nova aliança, né? Ou seja, ela não sabia nada ainda acerca de Cristo. Nenhum pregador missionário foi lá e pregou para Raabe a mensagem da salvação. No entanto, Raabe ouviu algo sobre Deus, o Deus de Israel, e decidiu segui-lo, sem levar em consideração que aquela decisão poderia custar a sua própria vida, e ela arriscou tudo. E eu quero, então, concluir aqui dizendo o seguinte: se você, nessa noite, fala assim, pastor, eu já ouvi muitas mensagens acerca da salvação, e eu sei que a minha vida, pastor, está em Cristo. Eu espero que você possa dizer hoje isso, né? Senhor, a minha vida está em Cristo. Se a sua vida está em Cristo, se você foi salvo e perdoado, nunca se esqueça que tudo isso que você recebeu não foi por mérito, tudo isso que você recebeu é pura graça de Deus. Nós éramos a pior parte, irmãos, estávamos separados de tudo. Aliás, nós não temos sangue judeu, nós não nascemos lá em Israel, nós não temos nenhum vínculo com aquele povo, não, mas mesmo estando tão separados, enquanto nós não olhávamos para o Senhor já olhava e olhou para nós, e por isso Ele enviou mensageiros para que nós pudéssemos colocar nossa fé e confiança no Seu Filho. Deus, por graça, despertou fé salvadora no meu coração, fé salvadora no seu coração, e fomos transformados. Agora, presta atenção, quando você é alcançado por Jesus Cristo, fala assim, eu fui alcançado, pastor, eu tenho certeza disso. Você precisa ganhar coragem para rejeitar o mundo e o pecado. E você precisa se posicionar ao lado de Deus e ao lado do povo de Deus e ao lado da igreja de Deus.
se você tem convicção de que o sangue de Jesus Cristo ele foi derramado pela sua vida, se você tem convicção de que Jesus Cristo ele realmente morreu por você na cruz do Calvário, então esse cordão de escarlata, né, esse vermelho, esse sangue vertido na cruz, ele também cobre você e cobre você de todo o pecado. Agora, meus irmãos, você fala assim, eu estou salvo por Cristo, amém, mas a gente é peregrino estrangeiro, como Raabe. Nós somos peregrinos estrangeiros nessa terra, estamos aguardando a chegada de Cristo, e nesse tempo devemos permanecer firmes em nosso testemunho. Nós não podemos, meus irmãos, comprometer a nossa fé. Eu e você somos o povo de Deus, e o povo de Deus que está em oposição a essa cultura, que é uma cultura contra Deus. A gente precisa viver como Raabe nesse sentido. E se você não fizer isso, não manter uma postura firme, então a sua situação acaba se tornando semelhante à situação dos moradores de Jericó. E aí é terrível, porque os moradores de Jericó não tinham esperança. O juízo estava chegando, eles estavam com medo. Há muitos crentes que, infelizmente, olham para as muralhas, né, ao redor da grande cidade, a cidade secular, e diz assim, eu estou seguro aqui nesta terra, né? Eu estou seguro, essas paredes são fortes, a minha vida está estabilizada, a minha profissão estabilizada, a minha conta bancária está estabilizada, a minha família está estabilizada, e eu posso então descansar, berço esplêndido, porque afinal as paredes são fortes, a cidade está bem protegida, nunca aconteceu nada, não irá acontecer. Mas, meus irmãos, a gente precisa olhar para esse mundo ao nosso redor e compreender no coração que não ficará, meus irmãos, pedra sobre pedra. O juízo que recaiu sobre Jericó não foi nada comparado ao juízo que o Senhor Jesus Cristo irá trazer no último dia. Aquilo que aconteceu com a cidade de Jericó é nada. Por isso a gente tem que olhar para esse mundo, mas a gente não pode colocar o coração nesse mundo, porque esta cidade, e eu poderia até dizer literalmente essa cidade de Itajaí, que é tão bela, não ficará pedra sobre pedra. O dia do acerto de contas é inevitável, e o juízo, meus irmãos, se aproxima. E então eu pergunto, né, por que não sermos como Raabe? Ela não contava com nada além daquele relato limitado que recebeu acerca do Deus de Israel, dos poderosos feitos do Senhor Jeová. Agora pensa bem, você dispõe do Evangelho, você dispõe da palavra, você dispõe de Cristo, você dispõe dessa oportunidade para sentar e ouvir a palavra de Deus, você sabe que Jesus Cristo solucionou o seu problema lá na cruz do Calvário, e você sabe que hoje não vive mais debaixo dessa justa ira do Senhor, porque essa ira recaiu sobre o Filho. Por que, meus irmãos, por que não tomar uma postura mais arrojada? Deixar o passado pecaminoso, uma postura ao lado do povo de Deus, não confiando na cidade de Jericó com seus muros lindos e belos, mas confiando no Deus de Israel, que redime, que restaura, que resgata, que nos poupa. Vamos orar? Pai, nós olhamos para a história de Raabe e percebemos quão grande é a tua graça e a tua misericórdia. Aqueles improváveis que estão distantes, o Senhor alcança e transforma. Nós éramos esses improváveis e o Senhor nos alcançou, nos transformou. E há outros, ó Deus, talvez membros da nossa família, que estão distantes, afastados, são improváveis, mas o Senhor é poderoso para alcançá-los e transformá-los. Ó Deus, nos dê graça para que coloquemos nossa fé, não nos muros da cidade, não na nossa fortaleza, não nos nossos recursos e na estabilidade que esta vida terrena nos traz, mas nos dê graça para colocarmos a nossa fé e esperança em Ti e no Seu Filho, nosso Senhor Jesus, porque no dia do juízo, nós seremos poupados,
por graça, e estaremos protegidos debaixo do sangue do Cordeiro. Que esse fio de escarlata seja um memorial contínuo em nossa mente, Pai, acerca de onde devemos estar e em quem devemos confiar em todo o tempo. Abençoe o teu povo, a tua igreja, nesta noite, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus, amém.